jovens! Eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo Mais. Hoje, mais um jogo africano, o Jogo da Borboleta. É um jogo muito tradicional em Moçambique e tem esse nome porque o tabuleiro representaria aí as duas asas de uma borboleta, né? No início do jogo, cada jogador tem 9 peças e as peças são dispostas nessa maneira aqui, alinhadas, né? 3, 3, 3. Do outro lado, mais 3, 3, 3, né? E o único ponto de encontro do tabuleiro é esse ponto central, é o único ponto vazio. Na sua vez de jogar, o jogador tem que movimentar uma peça, ou saltar sobre a peça do adversário, fazendo a captura. O objetivo é você capturar todas as peças do adversário. Não é uma tarefa tão simples, principalmente quando vai chegando no final do jogo, a menos que você tenha conseguido aí a melhor vantagem, ter mais peças que o oponente. Mas o jogo é muito equilibrado ao longo da sua desenvoltura. Ele mistura dois conceitos muito tradicionais em África, né? O conceito de alinhamento, então é um jogo de alinhamento, e mistura com a captura, que é muito presente na dama. As regras adicionais são que se você não fizer a captura quando você tiver que fazer, né, o outro jogador pode simplesmente eliminar aquela peça sua que não fez a captura. Capturas sucessivas são possíveis, mas não são obrigatórias. Então, se você puder capturar 2 peças e resolver capturar apenas uma, tá tudo bem. Você não perde a peça. Agora, se você tiver que capturar uma peça e não fizer, aí você perde aquela peça que o seu oponente vai requisitar essa peça, né? Então, o jogador preto vai iniciar e ele obrigatoriamente tem que ocupar esse espaço do meio. Ele pode jogar qualquer uma das 3 peças e aí vai da estratégia de cada um. Isso é uma das particularidades do jogo, é como se o jogo tivesse escolas, né? Várias saídas clássicas, grupos, famílias, montam grupos que jogam de determinado estilo, né? Então, o jogador aqui, por exemplo, vai ocupar desse modo. Vai sofrer uma captura aqui, né? O vermelho capturou e ele vai fazer a captura para cá, né? A partir daí, o jogo se desenvolve. Você vê que está estabelecendo mais ou menos uma simetria. Os jogadores vão ter que tentar aí fazer a melhor estratégia possível. O vermelho pode, por exemplo, vir para cá, né, para tentar essa captura. E aí, em resposta, vem para cá. O vermelho ameaça aqui, sobe para cá. Então, quer dizer, o jogo vai ficando travado, mas não dá para ficar travado o tempo todo. O vermelho vai ter que, por exemplo, fazer um recuo, porque se ele ameaçar aqui, por exemplo, para abrir um espaço, ele perde uma peça, né? E automaticamente perde uma posição. E o jogo vai abrindo espaços, então é de uma densidade estratégica considerável. Um jogo elegante, porque tem pouquíssimas regras, né? E como eu falei, as famílias, os grupos vão desenvolvendo estratégias e como se fossem escolas de estratégia. A estratégia que começa pela direita, pela esquerda, pelo centro e por aí vai. É um jogo muito utilizado também em escolas com matemática, né? Aqui são linhas paralelas, os ângulos opostos pelos vértices, o estudo de triângulos e a simetria, a semelhança de triângulos. Então, tem vários conteúdos que são abordados nesse aqui. O nosso Algo a Mais fala justamente sobre isso, né? O nome do jogo, Jogo da Borboleta, se deve que na língua tonga, em Moçambique, o nome do jogo é Gulugufi, que significa borboleta. Obviamente que esse nome se dá por conta do formato do tabuleiro. Aqui é como se fossem as asas da borboleta, né? Então é um jogo muito tradicional, principalmente em Moçambique, mas esse jogo também é jogado na Índia e em Bangladesh. E lá nesses lugares tem o nome de Lau Kata Kati. É a mesma regra. O que varia um pouco é que para pessoas que estão iniciando, o tabuleiro não fica tão grande. Então você elimina aí essa última linha, né? E faz um tabuleiro pequeno aqui, ó, só com essas 6 casas, né? Com essas 13 casas. Então você elimina aqui e só joga nesse espaço. Então o jogo fica mais rápido, mais dinâmico e você começa a aprender os movimentos. Conforme eu disse, é um jogo que tem escolas, né? Ou seja, ele vai desenvolvendo estratégias de jogo, né? Esse é o jogo, um jogo muito interessante porque ele é simples, né? É o segredo da simplicidade. Eu trouxe aqui alguns jogos africanos já e todos eles bastante simples, mas com alguma estratégia, às vezes adensada, como é o caso do Jogo da Borboleta, né?
Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, às 23 horas, nosso horário tradicional, teremos a nossa tradicional live, onde eu vou falar um pouco mais desse jogo, um pouco mais da história, um pouco mais das similaridades com Dama e com outros jogos de alinhamento. E vamos falar um pouquinho mais de jogos africanos, né? Que está sendo uma mecânica, uma técnica, né? Que nós vamos trazer mais vezes aqui para o canal, porque eles têm essa riqueza, né? Tanto histórica quanto de estratégia. Em outros casos, que eu trouxe aqui o Ioté, por exemplo, você trabalha isso em exércitos, né, em reis, nas disputas. Esse jogo aqui, muito utilizado em escolas. Um professor de matemática usaria isso aqui com uma fartura de conteúdos, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!